uma vez hoje, quando eu vi o tema da campanha, não procurei ler palavra, não procurei no dia de hoje meditar, porque muitas vezes quando nós procuramos a palavra, quando nós dobramos nosso joelho e pegamos uma palavra do Senhor e falamos assim, essa palavra é essa, muitas vezes até mesmo nós fazemos anotação no caderno, no papel, e hoje eu vou levar essa mensagem, mas de repente, quando nós pegamos o púlpito, começamos a falar do amor de Deus, Deus muda a direção da palavra. Por quê? Porque não é a minha vontade, porque não é a vontade do irmão, mas sim fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, meus amados irmãos, Deus me deu um tema nesta palavra de hoje, o que é ser obediente à palavra de Deus. Mas como ser obediente à palavra de Deus nesta campanha? E você vai entender por quê. Vamos voltar um pouco no tempo mais atrás. Um tempo atrás, o povo de Israel, quando se encontrava escravizado lá no Egito, eles ficaram tanto tempo escravizados, o que aconteceu? Eles se acostumaram a ser governados por alguém. E quando Deus tirou eles do Egito, eles serem acostumados por alguém, Deus levantou Moisés para conduzir eles até a terra de Canaã, tirando eles do Egito. E Deus, meus amados irmãos, vindo na história, trazendo, guardando o seu povo por onde eles passavam. Então, de repente, Deus começa a levantar os juízes para conduzir o teu povo, para que quando visse os inimigos, Deus pegava o juiz e falava assim, ó, leve o povo à guerra, porque eu darei vitória para o meu povo, porque esse é o meu povo conduzido, esse é o meu povo escolhido, a qual eu escolhi. E não é diferente, meu amado irmão e irmã, na tua vida e na minha vida. Muitas vezes, quando nós estamos na presença do Senhor, nós também estamos numa guerra. E como estamos numa guerra? Com o inimigo de nossas almas. Porque o apóstolo Paulo nos diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as prosperidades dos ares. Então nós estamos numa guerra, nós estamos lutando contra o inimigo. Para quê? Para vencer, para que Deus nos dê vitória. E assim como Deus conduziu o povo de Israel, hoje Deus quer conduzir eu e você para a salvação e para a vida eterna. Para quê? Para irmos morarmos com o Senhor na glória. Amém? E nesta passagem, meus amados irmãos, quando o Samuel estava ali sendo juiz do povo, o povo ele sendo juiz, e Deus conduzia o povo, sendo o rei do povo, era o próprio Deus. Mas como eles estavam acostumados a alguém dar ordem para eles, Deus não dava ordem para eles, Deus dava ordem para Samuel, para o juiz. Deus falava com o juiz e não falava com eles. E de repente eles disseram assim, ó, nós queremos um rei para nós queremos uma pessoa que nos reina. Então Deus, o que Deus faz? Escolhe Saul, manda ungir Saul, e Saul é levantado como rei. Sendo Saul levantado como rei, meu amado irmão e irmã, ele começou a conduzir de maneira errada. E o que você quer dizer com isso, meu amado irmão e irmã? Quando ele começou a conduzir o povo, ele começou a querer mais agradar ao homem, agradar os reis, a qual ele ia lá e dizia, do que fazer a vontade de Deus. Então ele, fazendo dessa forma, ia na guerra, como uma certa vez foi na guerra, trouxe o rei, Deus mandou matar animal, mulheres e crianças, matar o rei. O que ele fez? Ele trouxe os animais para Israel, trouxe o rei. Mas como Deus falava com Samuel, Deus enviou Samuel até lá para perguntar a Saul o que foi feito na guerra, como foi conduzido a guerra. E Saul ali tentando esconder, de repente Samuel ouve o rugido de um boi. Samuel ouvindo o rugido de um boi falou, o que é isso? Aonde está esse boi? De onde veio esse boi? Então Saul teve que contar a verdade. Ó Samuel, eu fiquei com dó de matar os bois, eu trouxe os bois para serem sacrificados ao Senhor, mas esta não foi a ordem que o Senhor deu. Deus não pediu boi do inimigo para ser sacrificado a ele. De repente Samuel vai perguntar, aonde está o rei? O rei eu não matei, o rei está aqui. Samuel então pegou a espada, matou o rei e disse a Saul, a partir de hoje, o Espírito de Deus não contenderá mais com você, o Espírito de Deus não mais vai acompanhar você, porque você foi rejeitado pelo Senhor. E que você, meus amados irmãos, quero passar para você o que Deus está passando para mim.
que Ele nos escolheu para fazer a sua obra. Como fazer a sua obra? Fazer a vontade dele e não a nossa vontade, assim como Saul estava fazendo, porque Saul estava fazendo a sua própria vontade e achava que estava agradando a Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos conduzimos em uma direção, nós temos um pensamento e muitas vezes esse pensamento não é a vontade de Deus. Muitas vezes vemos deparando com perigo, vamos passar por certo lugar muitas vezes e Deus fala em nossos corações: ó, não vai por aqui porque aqui é perigoso, mas na nossa alta confiança achamos que devemos ir por aí, e muitas vezes nós nos decepcionamos. Por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade e muitas vezes não damos ouvido à palavra do Senhor, muitas vezes não damos ouvido àquilo que o Senhor está falando conosco. E eu vejo, meus amados irmãos, logo mais na história o que aconteceu. Deus então, tendo rejeitado Saul, manda Samuel até a casa de Jessé. Vai até a casa de Jessé, que lá há o meu escolhido, a quem eu ungirei rei. De repente, quando Samuel chega à casa de Jessé, veja lá os filhos de Jessé, todos grandalhão, todos soldados. Ele bate de frente, olha de frente o mais velho dos soldados de Jessé e fala assim: ó Senhor, é esse. E Deus olha para ele: Samuel, eu não vejo como você vê, eu olho o coração, eu não olho a aparência, eu não olho o tamanho do homem, eu não olho se ele sabe falar, se ele não sabe, porque quando eu escolhi Moisés era duro de palavra, Moisés não sabia falar, mas Deus escolheu ele para liderar o seu povo de Israel e conduzir até a terra de Canaã. De repente, passa por um, passa por outro, e Samuel, às vezes, creio eu, que ele fica decepcionado. Por quê? Porque entre os filhos ali de Jessé que estavam ali, não havia ninguém a qual Deus queria ungir. De repente Samuel então pergunta, Deus toca no coração de Samuel, ó, pergunta para ele, porque tem mais um. Ó, você não tem mais filhos? Você acabaram os seus filhos? Não, tem um pequenininho, um frangininho, ruivinho, que está lá no pasto cuidando das ovelhas, mas ele é insignificante, ele é tão pequeno que que fazer para ver ele no meio das ovelhas, e tão pequeno que ele é. Mas Samuel fala assim: ó, nós não sentaremos e nós não comemos enquanto ele não chegar aqui. Nesse momento, meu amado irmão e irmã, Deus já tinha dito para Samuel: ó, esse é o meu escolhido. Quando Davi chegou, não precisou de falar mais nada. Samuel foi até em direção a Davi, pegou e ungiu Davi e falou: a partir de hoje você é rei escolhido por Deus. Meus amados irmãos e irmãs, de repente está lá o povo de Israel na guerra, um gigante Golias afrontando o povo de Israel. Ó, vocês dobrem os seus joelhos, porque hoje vocês vão morrer. Dobrem os seus joelhos, porque o Deus de vocês não é de nada, o Deus de vocês não tem como ligar vocês. E Davi pegava simplesmente a comida, o pão, e ia levar para os seus irmãos na guerra. De repente Davi ouve aquele gigante circunciso afrontar o povo de Israel, afrontar o Deus de Israel. De repente Davi pega e fala: quem é esse circunciso para afrontar o nosso Deus de Israel? Não tem ninguém para lutar contra ele, eu lutarei. De repente, meus amados irmãos, creio eu que alguém ou um dos irmãos pega Davi, leva até a presença de Saul, e Saul às vezes perguntando ali aos seus soldados, aí ligado, perguntando assim: ó, quem vai lutar contra esse gigante? Não tem. De repente alguém chega e fala assim: ó, apareceu um candidato para lutar com o gigante. Quem é? O gigante entre as ovelhas. Mas esse gigante entre as ovelhas, quando foi de encontro com Golias, Golias falou para ele assim: ó, sou eu um cão para você vir com pedras e pau adiante de mim? Davi simplesmente disse para ele: hoje o Senhor Deus te entregou nas minhas mãos e você será derrotado em nome de Deus de Israel. Então, meus amados irmãos e irmãs, glória a Deus, glória a Jesus. Não importa o tamanho do gigante que está
está diante de você, não importa o tamanho da luta a qual você vem passando, basta você simplesmente dobrar o joelho e olhar para o céu, porque o salmista Davi nos diz: e elevo meus olhos ao monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh Deus bendito, Deus poderoso, e o que eu aprendo ainda mais com esta palavra, meus amados irmãos, de repente Davi toma o reinado porque Saul morreu na guerra contra os filisteus. Davi passa a ser rei, brota um desejo no coração de Davi a edificar a casa de Deus. Quando Davi quer edificar a casa de Deus, Deus manda um profeta que é ele: não, você não vai edificar a casa para Deus. Por quê? Porque você derramou muito sangue na minha presença, mas nascerá um filho sobre você, e esse seu filho se chamará, glória a Deus, Salomão, e ele sim edificará a minha casa. Eu creio, meus amados irmãos, que de repente quando Davi está falando com Salomão, não está escrito na palavra, mas eu creio assim, Davi aconselhando Salomão como se conduzir na presença de Deus. Eu creio que Davi dizia assim: meu filho, eu quis edificar a casa de Deus, mas Deus não quis. Deus escolheu você. Antes de você nascer, Deus já me disse, já disse qual o seu nome que você seria chamado, e você é escolhido para edificar a casa do Senhor. Então eu creio, meus amados irmãos e irmãs, que de repente Davi aconselhando Salomão: olha, meu filho, não faça como o rei Saul. Quando eu era criança, ainda cuidava das ovelhas. Saul foi escolhido como rei, e ele começou a fazer a sua própria vontade. Fazendo a sua própria vontade, de repente Deus rejeitou ele e não foi mais com ele. Eu creio que Davi, dando esses conselhos para ele, Davi falava assim: edifica a casa do Senhor, anda nos caminhos dele, que Deus terá você por filho e ele será seu pai. Amém? Deus está dizendo para você e para você: tenha ele como seu pai, que ele está tendo você como filho. Ande nos caminhos do Senhor, não faça a sua própria vontade, mas sim a vontade do Senhor. Fazendo a vontade do Senhor, você pode ter certeza que lá na sua casa, aonde você está clamando, aonde você está passando luta, lá na sua casa, aonde tem pessoas com o coração endurecido, e muitas vezes você clama, você chora, você pergunta para Deus o porquê Deus ainda não libertou, porque Deus ainda não fez a obra, porque Deus ainda não tirou da bebida, porque Deus ainda não tirou da droga. Apenas espera o tempo do Senhor, porque no tempo do Senhor, quando Davi foi ungido rei, o que aconteceu? Davi foi ungido rei, mas ele não sentou no trono, ele ficou mais de 13 anos lutando entre os soldados para esperar o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus, meu irmão e irmã? O tempo de Deus não é 13 anos, às vezes para você, não é 13 anos, às vezes para mim. Às vezes a minha bênção, a sua bênção está chegando na nossa presença. Às vezes Deus está com um anjo colocando a bênção na minha e na sua mão, e muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos com Deus: por que a bênção não chega? Por que a bênção ainda não chegou? E o que acontece? O anjo volta para trás e retarda, Deus retarda a nossa bênção. Eu ouvi muitas vezes pessoas pregarem de uma maneira errada, que o diabo rouba a sua bênção. Não, o diabo não rouba a bênção de ninguém, porque Deus não abençoa o diabo. O diabo apenas luta para que Deus não entregue a sua bênção no tempo certo. Essa é a realidade. Então não deixe que o diabo lute para que Deus retarde a sua bênção, mas sim, persevera, sim, anda nos caminhos do Senhor, assim como Davi aconselhava Salomão, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a palavra do Senhor em tudo que Deus falava. E o que aconteceu? Salomão foi tão obediente que quando Deus perguntou para ele, que ele falou assim: pede o que quiseres e eu te darei. O que seria nos dias de hoje?
para o irmão, para a irmã e para mim, eu pediria um Honda Civic 0. Ó Senhor, me dá um Honda Civic que eu vou conduzir esse povo. Mas não, Salomão foi sábio. Às vezes você pediria uma casa porque você quer sair do aluguel. E Deus falou para você que Ele vai te tirar do aluguel, mas é o tempo dele, não é o seu tempo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Davi aconselhou Salomão, que Salomão andou nos preceitos do Senhor, o que ele pediu: Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo, porque eu creio quando Salomão se deparou com aquela multidão, com o povo de Israel, programando ele rei, porque Davi já havia falecido, programando ele rei, ele não sabia o que fazer com o povo, ele não sabia como conduzir o povo da maneira certa. Então o que ele fez? Deus, me dá sabedoria para que eu conduza esse povo. E o que aconteceu? A maior sabedoria em todos os seres humanos, o que aconteceu? Deus deu para ele. Deus deu tanta sabedoria para ele que uma certa vez, duas mulheres tinham 2 filhos, uma dormiu em cima da criança e de repente ela foi lá, catou a criança da outra e falou assim: ó, não, esse é meu filho, seu filho é esse que está morto. Levaram até a presença de Salomão, que Salomão fez na sabedoria dele, para descobrir quem era a mãe. Fala, já que uma está dizendo isso, a outra está dizendo isso, não tem como a criança ser das duas, de uma ela é. Salomão falou: pega a espada e divide a criança no meio. De repente a mãe, com o coração de mãe, porque só a mãe para conduzir dessa forma, a mãe pega e se levanta: não, rei, dá a criança para ela, é melhor a criança viva do que morta. Salomão pegou e falou: pega a criança e dá para ela, porque essa é a mãe, e essa vai sofrer a pena da mentira e tentar enganar o rei. Glória a Jesus. Então é essa, meu amado irmão, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar condições para decifrar as coisas, para fazer a vontade de Deus da maneira certa, é só você dobrar o joelho e pedir. E quando Deus não estiver respondendo, quando Deus estiver demorando com a bênção, você acha que está demorando: Senhor, está demorando, minha bênção não chega, o Senhor já falou, já usou o vaso. Sabe o que você faz? Rasga a sua alma na presença de Deus, derrama a sua alma. O que é derramar a alma, irmão? Derrama as suas lágrimas, chora na presença de Deus, porque um pai, mesmo assim como uma mãe também, mas um pai, ele não consegue ver o filho chorando, pedindo algo. Se você derramar as suas lágrimas perante Deus, você pode ter certeza que as suas lágrimas serão colhidas, e muito em breve, dentro de poucos dias, as suas lágrimas serão respondidas por honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Foi essa, meus amados irmãos, as palavras que o Senhor colocou em meu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais aquilo que eu não pude expressar. Amém?